Olá pessoal, aqui é o professor Bernardo apresentando então a segunda parte relacionada ao sistema respiratório para a turma da zootecnia fisiologia 2. Então, nós falamos no primeiro vídeo sobre a ventilação pulmonar e branquial, então mamíferos, aves e peixes, e agora vamos falar da difusão do oxigênio e gás carbônico entre alvéolos e sangue. Então, o que eu vou comentar aqui é basicamente válido para todos os vertebrados. Então aqui nós temos primeiro aqui o ar alveolar, tá? Que pode ser considerado também o ar que está dentro da cavidade branquial, a água que está dentro da cavidade branquial, né? Dentro da brânquia, né? Tem menos oxigênio, tá? Porque esse oxigênio é absorvido, tá? Tem mais gás carbônico que é eliminado. Aqui no caso seria, no caso da brânquia, seria a água próxima que está saindo da brânquia, né? E, no caso, o vapor da água, obviamente, só para animal de respiração aérea. Né? A substituição é lenta, de modo a evitar alterações bruscas na concentração de gases no sangue. Aqui, então, estou falando mais da parte de animais de respiração aérea. Né? A pressão parcial, né? A pressão de concentração de um gás, uma mistura de gases. Né? Então, a gente utiliza o termo aqui PO2, PCO2, pressão arterial, pressão venosa. Né? No ar atmosférico, tem, como já comentei alguma coisa na aula passada, né? 21% de oxigênio, tem um pouco de gás carbônico e a maior parte é nitrogênio. Né? E o ar alveolar tem, então, menos oxigênio, tá? Aqui tem 159, aqui tem 104, tem muito mais gás carbônico e o nitrogênio tem um pouquinho menos, não tem muita diferença. Aqui, então, por onde vai ocorrer a troca respiratória? A troca respiratória vai ocorrer na membrana respiratória. Então, o gás deve se difundir para ir do alvéolo para o sangue e vice-versa. Tá? Então, no caso, isso de animal de respiração aérea, tem um surfactante e líquido que reverte os alvéolos. Tá? Obviamente, animal de respiração aquática não tem isso. Né? O epitélio alveolar, membrana basal, espaço intersticial alvéolo capilar, a membrana capilar. A espessura é mais ou menos essa, a área, no caso do ser humano, um animal de 70 quilos, 140 metros quadrados, mais ou menos equivalente a uma quadra de tênis. Né? Se nós pegássemos todos os alvéolos e espalhássemos num plano. Então aqui nós temos o eritrócito, certo? Aqui temos o endotélio do capilar, aqui uma membrana basal aqui, e aqui nós temos a parede do alvéolo e o surfactante logo acima. Aqui nós temos o seguinte, mostrando uma ventilação alveolar, aqui uma ventilação normal, né, que de um animal em repouso, 4,2 litros por minuto, vamos ter esse nível de gás carbônico, a pressão parcial no alvéolo, aqui de oxigênio e aqui de gás carbônico. Certo? Se diminui a ventilação, ocorre o quê? Um aumento do nível de gás carbônico e uma queda do oxigênio, porque o oxigênio vai sendo captado e o gás carbônico vai sendo colocado dentro no ar. Tá? Se ocorre uma hiperventilação, tem uma diminuição do gás carbônico e um aumento do oxigênio. Certo? Uma ventilação mais intensa. Aqui que eu já mostrei para vocês algo parecido, né? Nós temos aqui o bronquíolo, aqui mostrando os alvéolos e mostrando os capilares que estão todos ao redor dos alvéolos, aqui mostrando os alvéolos cortados. E aqui está ampliado, tá? Para vocês verem aqui os capilares passando junto dos alvéolos aqui. Então tem essa aqui, seria a membrana respiratória, por onde tem que passar o gás. Aqui nós temos um surfactante que produz, a célula que produz surfactante. Né? Como é que é o transporte dos oxigênios dos alvéolos até as células? Então, o sangue vai entrar no alvéolo, mais ou menos com essa pressão de oxigênio, e sai com mais oxigênio.
né? Houve difusão do oxigênio para dentro do sangue. Normalmente ocorre uma saturação até percorrer um terço do trajeto, né? Se o animal está no repouso, o sangue passa mais devagar, está no exercício intenso, passa mais rapidamente. Quando o sangue chega no capilar, está em torno de 95 milímetros de mercúrio, né? Já baixou um pouquinho, 2% do sangue não passa pelos pulmões, vai passar pelo coração, né? Por fora do coração. O líquido intersticial tem cerca de 40 milímetros de mercúrio de oxigênio e a sal tem menos ainda. Então, à medida que vai se afastando, né, do pulmão, vai diminuindo o nível de oxigênio, porque tem que haver difusão de uma parte para outra. E como o oxigênio é transportado? 97% é ligado à hemoglobina e 3% dissolvido no sangue. E aqui aparece, então, o percentual de saturação de hemoglobina para oxigênio e aqui a pressão do oxigênio. Então, quando está aqui, ó, então 104, ó, 100 aqui, ó, certo? Nós temos uma quase saturação de hemoglobina. E quando chega aqui no tecido, tá, no líquido intestinal está em torno de 40, vejam que uma parte da hemoglobina liberou o oxigênio, libera para o tecido, certo? Daqui mais ou menos fica uns 70% saturado, então libera uns 25% mais ou menos. Né? E aqui está um pouquinho maior porque tem o oxigênio dissolvido, né? Que está bem aqui embaixo. Aqui mostrando então o eritrócito, certo? Do mamífero não tem núcleo, das aves, dos peixes tem núcleo. Aqui aparece então a estrutura da hemoglobina com o grupo M e aqui ampliado o grupo M. O grupo M tem um átomo de ferro no meio e o oxigênio vai se ligar no ferro, tá? Para ser transportado. Aqui mostra a curva de saturação da hemoglobina pelo oxigênio, mostrando aqui os níveis de oxigênio e quanto da hemoglobina está ligada ao oxigênio. Certo? Então nós temos aqui, ó, quando está ali nos alvéolos, está praticamente 100% da hemoglobina saturada e à medida que, quando chega aqui no tecido, certo? Tem uma saturação nesses valores aqui, ó. Então, mais ou menos, temos aqui 50% da hemoglobina, tá? Dependendo de qual é o nível que vai estar no tecido. Na verdade, o tecido geralmente em torno de 40% aqui, então a hemoglobina fica em torno de 65%, 70% saturada. Né? Bem, essa afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, ela não é estável, ela diminui se ocorre uma redução do pH do sangue, um aumento do gás carbônico no sangue e um aumento de temperatura. Bem, aí se observa o que? Quando há um aumento do metabolismo, geralmente há o que? Mamíferos e aves, principalmente, né? Um aumento da temperatura do corpo, há um aumento na produção de gás carbônico, o que leva a uma redução do pH, através aqui dessa equação. Ó. Aumenta o gás carbônico, combina com água, no sangue ou no tecido, forma ácido carbônico, substitui hidrogênio e bicarbonato. O hidrogênio, então, tende a baixar o pH. Certo? Então, na verdade, o que acontece? Isso não especificamente quando o animal faz um exercício, mas o animal, por exemplo, se ele está respirando, o sangue, quando chega lá no pulmão, certo? Tem pouco gás carbônico, que é liberado, então o pH aumenta, então aumenta a afinidade da hemoglobina. Quando vai para o tecido, tem mais gás carbônico, o pH diminui, a afinidade da hemoglobina diminui. Então isso facilita no pulmão a captação da hemoglobina e no tecido a liberação, a captação do oxigênio no pulmão ou na brânquia, né, o raciocínio é o mesmo, e no tecido a liberação do oxigênio para o pH mais baixo. Aqui mostrando a curva de saturação da hemoglobina, demonstrando o efeito da variação do pH. Então veja aqui, ó, nos pulmões, certo? Geralmente a tendência é o pH está mais alto, digamos aqui 7,6, certo? Aí quando chega no tecido, pode ter um pH um pouco mais baixo, né? 7,4 aqui, então haveria uma menor porcentagem de hemoglobina ligada ao oxigênio. Aqui, digamos, em torno de 70%, se fosse um pH mais alto aqui, em torno de 80% ligado. Então, consegue liberar mais, né?
Aqui um 6 de 8 é um valor meio extremo, que não vai ocorrer. Então, mas quando o animal aumenta o metabolismo, tá, fazendo um exercício, alguma coisa assim, aumenta o consumo de oxigênio, aumenta a produção de gás carbônico. Então, no tecido, como eu falei para vocês, ó, mais gás carbônico, diminui o pH, diminui a afinidade hemoglobina-oxigênio, aumenta a liberação de oxigênio. Isso é chamado de efeito Bohr. Tá? Nos órgãos respiratórios, então, diminui o gás carbônico, aumenta o pH, aumenta a afinidade de hemoglobina-oxigênio, aumenta, então, a possibilidade de captação de oxigênio. Aqui representando o efeito Bohr, ou seja, quanto mais gás carbônico, tá? Aqui o gás carbônico 80, menor a afinidade de hemoglobina. Tá? Aqui a porcentagem de saturação de hemoglobina, aqui a pressão do oxigênio. Menos gás carbônico, veja, por uma determinada pressão do oxigênio aqui dá 80 e pouquinho de saturação, com uma quantidade maior de oxigênio, digamos aqui 40%, não? Veja que fica em torno de 70% aqui, ó, tá? Então, libera mais oxigênio. No caso de mamíferos, a hemoglobina fetal é maior, tem maior ou menor afinidade pelo oxigênio que a hemoglobina materna. Tá? Então, a hemoglobina fetal tem uma maior afinidade, ela está localizada aqui, ó. Certo? E aqui a hemoglobina materna, justamente para o feto poder captar oxigênio a partir do sangue materno. Tá? Se fosse inferior, não teria como captar o oxigênio. E o transporte do gás carbônico das células para os alvéolos ou para as brânquias. Né? Então, na célula, temos esse valor aqui. Tá? Esses valores que eu estou colocando aqui não é algo que o pessoal precisa ficar lembrando. Tá? É só para ter uma ideia numérica para mostrar que aumenta ou diminui no trajeto. Então, no líquido intersticial, né, nas células, líquido tem 46, no líquido intersticial e sangue a saída capilar tem 45, tá? Já tem uma difusão aqui, e no ar alveolar tem 40. Então, temos a saturação após percorrer um terço do trajeto, ou seja, liberou o que podia liberar de gás carbônico nesse um terço do trajeto. E o gás carbônico é um pouco diferente do oxigênio. Ele é transportado de três maneiras. Dissolvido no sangue, tá? Deve dar uns 7% por aí. Tem aqui, ó. Dissolvido. Dá mais ou menos aqui, está mostrando 6%, um pouco mais aqui. Não, tá? Então dá 7, 8%. Ligado à hemoglobina dá mais ou menos uns 23 por aí. E a principal forma de transporte é na forma de bicarbonato. Então, para aquela mesma equação, o gás carbônico combina com a água, forma ácido carbônico, associa hidrogênio e bicarbonato. Tá? Então, isso ocorre dentro do eritrócito. Tá? Então, aqui nós temos, ó, combina-se com a água, sob a ação de uma enzima, anidrase carbônica, forma ácido carbônico e associa bicarbonato e hidrogênio. O hidrogênio é tamponado, né, é neutralizado pela própria hemoglobina, e o bicarbonato sai aqui, é trocado pelo cloreto e vai para o plasma. Tá? Uma parte do gás carbônico combina-se com a hemoglobina, tá, e uma parte vai dissolver. Então aqui mostra no tecido, a respiração celular, produção de gás carbônico, entra aqui no capilar, uma parte vai dissolvida, uma parte ligada à hemoglobina e a maior parte dissolvida no plasma como bicarbonato. Tá? Quando chega aqui no alvéolo, ou se for a brânquia, o processo é o mesmo, o gás carbônico dissolvido ele se difunde aqui para o alvéolo ou para a brânquia, né? E aí, então, diminui o gás carbônico. Então, acontece que o bicarbonato do plasma aqui, ele entra, combina aqui com hidrogênio, forma ácido carbônico e dissocia em gás carbônico e água. E o que está ligado à hemoglobina, é uma ligação reversível, também separa. Então, forma mais gás carbônico dissolvido aqui que sai pelo alvéolo ou pela brânquia. E aqui é um resumo, né? Então, aqui no alvéolo, tem bastante oxigênio e menos gás carbônico. Tá? Vai então, aqui temos uma troca, dissociação, a entrada aqui do oxigênio no sangue,
por difusão. E no caso aqui, o gás carbônico que está chegando aqui no pulmão com maior concentração vai se difundir para dentro do alvéolo. E lá no tecido, então, o sangue arterial, o oxigênio sai do sangue e entra no tecido. E o gás carbônico produzido no tecido entra no sangue. Aqui mais ou menos a mesma coisa, mostrando alguns valores para mamíferos aqui. Tá? Aqui sai a eliminação de gás carbônico, entrada de oxigênio, e aqui no tecido o contrário, né? Entrada de gás carbônico no sangue e saída do oxigênio do sangue para o tecido. Respiração no exercício. Tá? No repouso, o animal, mais ou menos 2 a 3% da energia total do organismo é utilizada na respiração. Quando o animal faz um exercício pesado, aumenta a porcentagem proporcional, né, da energia utilizada para ventilação, é 3 a 5%. Claro, isso varia de animal para animal, né, mas no princípio seria isso. No caso dos equinos, então, o fluxo de ar nas vias aéreas superiores no repouso é 4 litros por segundo, e no exercício pode chegar até 75 litros por segundo, muito mais. Aqui temos aqui a respiração, a relação entre marcha e respiração no equino, certo? Aqui nós temos então o animal parado, tá? Frequência respiratória, tá? Frequência de passos aqui, né? Tá mais ou menos tá parado aqui, né? Caminhando, certo? Veja que aqui aumenta então a frequência respiratória. Quando está troteando, aumenta mais ainda, e quando está galopando, dependendo da velocidade, vai aumentando cada vez mais a frequência respiratória. Certo? Então, aqui ó, no galope e meio galope, a frequência respiratória de passos leva uma razão 1 por 1. Tá? Já na caminhada e no trote não existe essa relação entre a frequência de passos e a frequência respiratória. E a regulação da respiração, como que é feito? Então, nos mamíferos, o centro respiratório involuntário é dividido em bulbo, em duas partes aqui, né? Uma parte fica no bulbo, outra parte fica na ponta. No bulbo tem o grupo respiratório dorsal e o grupo respiratório ventral, ativam músculos inspiratórios e expiratórios. E tem também um centro gerador de padrão, é uma rede de neurônios que determinaria o ritmo básico da respiração. Tá? Então o animal fica inspirando e expirando num ritmo específico, tá? Digamos, no repouso. Tá? O animal não fica pensando, vou expirar, é um processo automatizado. Tá? Na ponte tem o grupo respiratório contínuo, tá? O centro pneumotáxico, que aparentemente aumentaria a frequência respiratória. Aqui no desenho, então, aparece aqui a região da ponte aqui. Aqui está colocado como medula, mas na verdade é bulbo essa região aqui. Está mal traduzido do inglês aqui. Aqui medula espinhal. Então aqui nós temos tem até um controle voluntário, pode ter um controle voluntário do córtex, ou seja, o animal pode variar conscientemente a respiração. Quando vai emitir um som, por exemplo, ele está variando a respiração. Tá? E aqui diferentes entradas, né? Pode ter algum estímulo do hipotálamo, estímulo relacionado com a emoção do animal, cerebelo, quimioreceptores periféricos, que detectam os níveis de oxigênio, gás carbônico e hidrogênio. Quando diminui o oxigênio, aumenta gás carbônico ou aumenta o hidrogênio no sangue, então aumenta a atividade desse centro respiratório. Quimioreceptores centrais, que estão mais ou menos por aqui também, é a mesma coisa, gás carbônico e hidrogênio. Né? Receptores articulares e musculares, tem a ver com o movimento do animal, aumenta também a ventilação. Receptores de estiramento pulmonar, que estão inibem. Né? O pulmão está estirando demais, então é inibido então, a profundidade da respiração. A mesma coisa, receptores irritantes nas vias respiratórias. Então, o ciclo básico da respiração é o que? Estímulos sensoriais, estimula aqui vamos voltar aqui para ver,
o centro respiratório, certo? Então aumenta aqui o grupo respiratório ventral, o grupo respiratório ventral, então dá o ritmo respiratório. Aqui é o centro gerador de padrão. Né? Aqui nós temos então ativação de neurônios inspiratórios, veja que durante a inspiração vai aumentando cada vez mais o número de neurônios ativados, então o volume te dá, seria o volume corrente, né? Aumenta aqui o volume que está sendo inspirado, aí interrompe aqui a ativação de neurônios inspiratórios, e então, interrompe a inspiração e começa a corre a expiração. Aqui, veja que diminuiu aqui a atividade e temos a expiração. Tá? Então aqui os neurônios ativos são bem poucos e depois aumentam de novo para uma nova inspiração. Isso é um ciclo que se repete. Os quimiorreceptores, então, que eu havia mencionado naquele diapositivo anterior, os centrais, então, estão relacionados com a porção inferior do bulbo. Os animais de respiração aérea são sensíveis a alterações do gás carbônico e hidrogênio sanguíneo. Tá? Quanto mais gás carbônico e hidrogênio, quer dizer que o animal está produzindo isso, está precisando de mais oxigênio, então aumenta a atividade respiratória. Tá? Então, o aumento do hidrogênio e gás carbônico, o aumento excita os quimiorreceptores, são mais afetados pelo aumento do gás carbônico no líquido cefalorraquidiano, pois passa fácil pela barreira hematoencefálica. E daí ele vai alterar o hidrogênio, ou seja, mais de gás carbônico vai formar mais hidrogênio, como nós vimos naquelas equações antes. Né? Os periféricos estão nos corpos carotídeos e aórticos, ou seja, carótidas e aórtidos, né? São mais sensíveis à variação do oxigênio sanguíneo. Então atuam com um nível de oxigênio baixo, né? Tem que baixar bastante. Tá? E quando baixa muito, então aumenta bastante a descarga. Né? Já nos peixes, o peixe, os quimiorreceptores nas brânquias, eles atuam com uma redução da pressão do oxigênio e não de gás carbônico. Porque na água, no ar, o que conta mais é quanto de gás carbônico está sendo produzido. No caso dos peixes, não existe uma relação entre gás carbônico e o nível de oxigênio. Pode ter bastante gás carbônico na água e ter muito oxigênio, ou ter pouco oxigênio. Pode ter pouco oxigênio e pouco gás carbônico. Então, o que interessa é o nível de oxigênio para o peixe. Aqui mostrando, então, o funcionamento do quimiorreceptor aqui, tá? No vaso sanguíneo, o periférico, baixo oxigênio, não tem oxigênio combinado com o sensor de oxigênio, então fecha um canal de potássio aqui, o potássio para de sair, a célula despolariza, e aí ativa o neurônio sensorial. Tá? Centros bulbares para aumentar a ventilação. Lembre que medula em inglês quer dizer bulbo. No quimiorreceptor central, aumento de gás carbônico, aumento de hidrogênio, mas o hidrogênio não passa pela barreira hematoencefálica. O gás carbônico passa, se dissocia aqui, ó. Aí o hidrogênio, então, que vai ativar o quimiorreceptor central e ativa os receptores respiratórios para aumentar a ventilação. E no caso de mecanoreceptores, receptores de estiramento, no músculo líquido dos brônquios, alongamento das fibras, ativa a fibras aferentes vagais, aumenta o grupo estimula o grupo respiratório ventral, que diminui a inspiração. Nos músculos intercostais e articulações das costelas, a ação é semelhante. Né? À medida que não expande muito, então ocorre inibição da inspiração. No exercício, ao aumento da ventilação e transporte de gases, então os níveis quase não alteram, gás carbônico, oxigênio. Então, o aumento da pressão do gás carbônico não é suficiente para justificar o aumento da ventilação. Ou seja, o corpo não espera aumentar a pressão do gás carbônico para daí aumentar a ventilação. O aumento da ventilação é provocado pelo quê? O cérebro estimula músculo e centro respiratório ao mesmo tempo. O movimento dos membros excita os próprios receptores articulares, excita o centro respiratório. E o aumento de potencial de ação no exercício, aumenta o potássio no plasma, também estimula corpos carotídeos.
Tá? Então, o próprio exercício já ajuda a estimular a ventilação de modo a manter os níveis de oxigênio, gás carbônico e pH estáveis. Aqui nós temos então mostrando emoções e controle voluntário, centros superiores, sistema límbico, né, pode alterar aqui o gerador de padrão central, aqui no bulbo e na ponta. Né, aqui os dois grupos respiratórios, dorsal e ventral, né, podem regular aqui a inspiração e expiração, e aqui os diferentes músculos participando da inspiração e expiração. Certo? O gás carbônico aqui, principalmente receptores bulbares, e oxigênio e pH, receptores aqueles periféricos, na carótida e aórtida, neurônios sensoriais, e aí então o centro respiratório. E outros fatores que podem afetar a respiração, atividade do centro vasomotor, aumentando a atividade, aumento moderado da ventilação. Atividades voluntárias, como já havia mencionado, né, a emissão de som pode ter um controle do córtex cerebral que predomina sobre o centro respiratório, até um certo ponto. Certo? Uma vaca, por exemplo, não vai ficar mugindo até acabar o oxigênio. Né? O centro respiratório vai mugir até um ponto que, no máximo, né, que o centro respiratório toma conta e ela tem que parar de mugir para respirar. E outros fatores que podem afetar a respiração: temperatura corporal, o aumento da temperatura corporal aumenta a ventilação, tá? Que pode ser um efeito indireto via metabolismo, tá? Mais gás carbônico, ou direto no centro respiratório. No caso de aves e suínos, tá? Cachorros também, temos o ofegar, que é para a perda de calor. A pele não possui glândula, no caso de aves e suínos, a pele não possui glândula sudorípara, então impede perda de calor por evaporação. Quando há um aumento de temperatura corporal, né, há uma estimulação do hipotálamo e aumenta o centro de pH, relacionado com o centro pneumotáxico. O ofegar causa uma diminuição do gás carbônico corporal, porque ofegando está aumentando, tendendo a aumentar a ventilação. Certo? Então isso tenderia a fazer o quê? Retirar mais gás carbônico. Mas a questão aqui não é regulação de temperatura, não é retirada de gás carbônico e aumento do oxigênio. Não, tá? Porque o ofegar é uma respiração muito superficial. Aí então o animal ele está basicamente trabalhando com espaço morto. Ele está tirando o ar do espaço morto e botando um ar novo. E é um ar mais fresco, então a tendência é resfriar o animal dessa forma. Por isso que não muda então o nível de oxigênio, de gás carbônico. Com isso terminamos então essa segunda parte de respiração.